Eu costumo dizer que a igreja seria um local maravilhoso se não tivesse gente. Porque as pessoas é que causam problemas, causam intrigas, criam problemas onde não tem, né? Disputam, às vezes, posições, disputam coisas que nada tem a ver ali com o contexto da igreja, com o contexto do reino, com o contexto de servir a Cristo. No entanto, não é possível uma igreja sem pessoas, porque a definição de igreja é um conjunto de pessoas reunidas para louvar a Deus. O fato é que, se dentro de um casamento a gente tem muitos problemas com relacionamento com o cônjuge, né? Muitas vezes a gente tem problemas com os relacionamentos com os filhos que nós criamos ao nosso modo, nosso jeito, que dirá numa igreja com várias e várias pessoas diferentes, com culturas diferentes, com histórias diferentes, com criações diferentes, com tradições diferentes. Todas elas tendem, no momento que se chegam à comunidade, elas tendem a entender que uma parte daquilo que elas vivem ou viveram ou foram acostumadas é normal, é natural e não há problema. O problema é que muitas vezes tem sim problemas nas nossas culturas e nas nossas tradições que são pecados arraigados e a gente precisa tratar estes pecados e estas situações de uma forma bem atenta. Se a gente não fizer isso, nós vamos criar problemas. Primeiro porque tem pessoas que não vão aceitar ou não vão ter paciência ou não vão aceitar certos costumes e tradições nossas. Segundo, porque não atende ao parâmetro, ao padrão bíblico que Cristo nos colocou, né? O padrão de viver e o padrão de fé que nós precisamos seguir. Na igreja de Corinto, essas diferenças, esses costumes, essas tradições eram muito arraigadas e as pessoas tinham muita dificuldade de praticar este novo padrão bíblico. Corinto era uma cidade, é ainda uma cidade que fica um terço do mar Mediterrâneo a oriente, então fica próximo da Ásia e era uma cidade portuária, ele ligava um istmo ao continente, então ela tinha um porto, mas do outro lado era facilmente atingia digamos assim, os dois lados do mar e ficava próximo de Atenas, a capital da Grécia, ficava no meio do caminho para Roma, para Itália. Então, veja, era um ponto importante, foi uma potência naval muitos séculos antes de Cristo, alguns séculos antes de Cristo. Então, era uma cidade grande. Estima-se que nessa época que Paulo escreveu a carta aos Coríntios, tinha em torno de 800 mil habitantes, uma cidade naquela época com 800 mil habitantes, hoje ainda é uma cidade muito grande, né? Era extremamente movimentada. Como uma cidade de comércio e uma cidade portuária, era normal, era comum que muitos comerciantes viessem nos seus navios ou às vezes por terra e ficassem um período lá e fossem embora. E ao ficar um período lá, buscavam diversões. Então, por exemplo, a prostituição é uma diversão que é buscada comumente nestas situações. Então, muitos costumes, muitas coisas aconteciam ali na cidade. Eu acredito que muitas modas apareciam ali, né? Era um ponto de troca de informações com relação a modas e costumes e coisas dessa natureza que faziam que Corinto, a população fixa, digamos assim, Corinto, visse essas coisas no dia a dia e algumas delas eram tidas com muita normalidade, entre aspas, né? E aí os cidadãos daquela cidade tinham muitas dificuldades de praticar os padrões bíblicos. Sabe por quê? Porque era tudo muito diferente, era tudo muito rígido, era tudo muito certinho, como a gente ouve por aí muitas vezes. Mas é assim mesmo que tem que ser. O problema é que numa sociedade
que está vivendo uma iniquidade, está vivendo ali um pecado arraigado de forma tão aprofundada, fica não difícil, mas dissoa muito quando você busca fazer a coisa certa e a coisa correta. Paulo recebeu uma carta falando de problemas daquela cidade, problemas relacionados a casamento, a celibato, oferendas a ídolos, culto público, dons espirituais, desvios de conduta de vários crentes, né? E aí, como a igreja estava cheia destas coisas, a diferença entre igreja e mundo era pouca, né? E se era pouca, tinha um paganismo, tinha um pecado muito arraigado dentro da igreja, então ficava difícil de perceber um padrão bíblico, um padrão cristão, um padrão de regra e conduta separado, diferente do mundo. Isso causava muitos problemas. E muitas pessoas ali achavam que sabiam das coisas, né? E achavam que essas coisas não eram reais, não eram, pecados, não eram erros, e praticavam com a maior naturalidade. E quando a pessoa acha que sabe muito um assunto, ela fecha portas para aprender. Saber que sabe tudo sobre algo é o primeiro passo para não saber nada, né? Por quê? Porque você fecha o seu coração para receber algum ensinamento, para ouvir alguma coisa, para analisar e quebrar paradigmas, quebrar conceitos e quebrar coisas que já estão ali arraigadas no seu ser. E Paulo, então, tem que usar muitas vezes a palavra, a expressão, não sabeis que, tipo assim, olha, vocês deveriam já saber disso, isso não deveria ser uma novidade para vocês, mas eu tenho que falar desse jeito porque vocês não estão sabendo das coisas, estão achando que sabem muito e não sabem nada, e por acharem que sabem muito, erram, pecam e fazem coisas diferentes. A carta aos Coríntios traz uma série de situações e problemas que aquela igreja, né, os crentes daquela cidade estavam passando. Nessa lição, não será possível abordar todos esses problemas. Então, o nosso comentarista elencou aqui cinco situações, 4 problemas e uma solução, vamos dizer assim, elencadas para comentar aqui, que estão na carta. A carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, a segunda, e todas as suas epístolas, carecem de um estudo muito mais aprofundado, tem muito material aqui. E o pior é que esses problemas que a igreja de Corinto estava passando, assim como os problemas descritos nas outras cartas, são problemas atuais. Por que são problemas atuais? Porque o ser humano é o mesmo. O mesmo ser humano que existia naquela época é o ser humano que existe hoje. Como eu comecei o vídeo dizendo, se a igreja não tivesse gente, talvez fosse mais fácil, né? É uma piada, claro que não tem como ter igreja sem gente, mas a gente, o ser humano daquela época é o mesmo ser humano de hoje. E por isso os problemas são os mesmos. Então vamos ver ao longo dessa lição alguns desses problemas. Essa é a lição número 2 da revista Palavra e Vida, edição número 71. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e está disponível para download no site batistafluminense.org.br. Você pode clicar lá, baixar o PDF e acompanhar as lições. Essa edição 71 fala sobre as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, e tem por tema Epístolas para o Nosso Tema. Foi escrito pelo pastor Ronaldo Silveira Mota. A lição número 2 fala da unidade cristã, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? O nosso texto base está lá em 1 Coríntios 1:10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. União, irmãos, sejam unidos,
falem a mesma coisa, entrem em acordo e falem uma coisa só. Quando a gente tem um grupo, cada um falando uma coisa, a coisa não anda. Imagina 10 pessoas tentando carregar um piano de cauda, que é um negócio pesado, só que cada um puxando o piano para um lado diferente. O piano não vai sair do lugar ou vai acabar saindo e machucando alguém, né? Então não é assim que se carrega o piano. A gente carrega o piano fazendo força juntos para o mesmo lado, falando a mesma coisa. E isso é extremamente importante. O primeiro tópico, então, fala da divisão da igreja. É a respeito do capítulo 3. Não sei se eu consigo ler todos os capítulos aqui, porque são quase 5 capítulos aqui. Mas no capítulo 3, Paulo começa falando assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele está falando da imaturidade daqueles crentes, daquelas pessoas que ainda não tinham firmeza na fé, não entendiam algumas coisas e davam importância a coisas menos importantes, né? Eles davam ênfase a coisas que não era para gastar tanta energia naquilo. E aí ele continua: leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. A criança recém-nascida não come comida sólida, come leite. Então ele está falando como a crianças. Nem ainda agora, podeis, porque ainda sois carnais. Esse é o capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ciúmes e contendas. E aí no capítulo 4 ele já entra na questão da divisão, onde ele fala assim: quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então cuidado com as placas, marcas, movimentos, enfim, teorias que são lançadas com nomes de homens, né? A gente fala, a gente tem que quebrar as placas das igrejas. Sim, existem algumas divisões que existem para mostrar a linha de pensamento, mas a gente tem que ter cuidado, que a nossa regra de conduta, a nossa guia, o nosso padrão é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós temos que nos guiar por isso aqui. Portanto, quando alguém fala alguma coisa, fazemos que nem os bereanos, voltamos e conferimos na palavra se aquilo ali está correto ou não. Então ele continua aqui no versículo 5, quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E ele fala da importância do crescimento da obra, não como a obra que eu fiz. Um planta, outro rega, né? E outro lá na frente vai colher, e a glória, né? A honra não é de quem está colhendo, a glória é de Deus, porque a obra é de Deus. De modo que, versículo 7, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, ele está falando aqui que não é para... Havia ali uma divisão, né? De Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas não era para ter esse tipo de divisão. Não era esse o cerne da questão. Precisava e precisa ter dentro de nossas igrejas maturidade suficiente para entender que nós seguimos a Cristo. Eu não sigo a um pastor A, a um pastor B, a igreja X, a igreja Y. Eu estou dentro de uma comunidade que crê em Cristo, que pratica o evangelho dentro daquilo que eu entendo que está correto, que eu li na Bíblia, que eu aprendi da Bíblia, né? E eu estudei da Bíblia e eu acredito que essa ou aquela é a forma correta de agir, ok? Algumas vezes a gente encontra comunidades, igrejas, seitas, dizendo que estão seguindo a Bíblia e claramente não estão, mas existem diferenças às vezes pequenas que tornam algumas denominações com nomes diferentes porque creem em coisas diferentes. Tudo bem,
Não tem grandes problemas isso se eu quero congregar com um grupo que pensa mais parecido comigo. Mas a gente precisa entender que essas coisas não podem causar divisões. Olha, eu fui criado na década de 70, 80, numa igreja batista tradicional, histórica, como costuma ser denominado, e naquela época eu ouvia muitas vezes do pastor que os batistas iam para o céu, os outros a gente não sabia. E ao longo do tempo essa coisa a gente foi diminuindo um pouco mais, né? Cada um dará conta de si a Deus, e a gente precisa entender isso, né? Nós entendemos de uma forma e seguimos o evangelho de uma determinada forma. Por que eu sou batista? Porque eu acredito que estou fazendo as coisas da forma correta, né? E vi nas outras linhas de pensamento algo que eu, Saulo, não concordava com o que estava na Bíblia. Não consigo concordar que aquilo concorda com o que está na Bíblia, né? Então é algo que, pessoalmente, a gente precisa entender. E aí Paulo está falando que as divisões, porque estava tendo brigas dentro da igreja, brigas homéricas, coisas gigantescas, que estava atrapalhando a colaboração, estava atrapalhando a coinonia, estava atrapalhando a união da igreja e o trabalho. E essas divisões aconteciam porque as pessoas eram carnais. Veja, muitas vezes dentro da igreja a gente gosta de uma liderança e não gosta do jeito de trabalhar da outra. Fazer o quê? Se é outra que eu não gosto que está à frente, a gente vai cooperar, a gente vai tentar ajudar, a gente vai sugerir, mas nunca romper com, nunca ir contra, nunca fazer nada para trabalhar, porque isso é carnalidade, é ir contra o trabalho que não é da pessoa, é do trabalho de Deus. Se Deus colocou aquela pessoa à frente, mesmo eu não gostando do jeito de trabalhar, olha, a gente precisa pedir a Deus que nos ajude a aprender a trabalhar daquela forma, né? Então, quando Paulo está falando aqui de carnalidade, de criança, ele está falando deste sentimento de orgulho, de eu sei que não é assim e aquela pessoa está fazendo errado. E a gente precisa muitas vezes quebrar isso, precisa sempre quebrar isso e acatar a liderança que está à frente como algo que foi colocado por Deus. Deixar os ciúmes, deixar as contendas e as atitudes de contendas de lado, porque a obra não é minha, a obra é de Deus. E nós somos trabalhadores, ceifeiros nessa obra. Às vezes a gente está na liderança, às vezes não. E se eu estou na liderança, eu vou dirigir o trabalho de acordo com o que eu entendo que deve ser feito e de acordo com o que eu peço a Deus que me ilumine, que me oriente, que me dirija. E quando eu não estou na liderança, eu devo seguir a liderança de quem está à frente, ok? E a gente precisa olhar para Jesus e ver que esse sentimento de orgulho e egoísmo são carnalidades que a gente tem que tirar da igreja. É interessante ler todo esse capítulo, né, para entender melhor a forma como Paulo fala sobre ele. O segundo tópico vai falar de questões de indisciplina. Aí já é o capítulo 5, né? Ele bota aqui versículos de 1 a 13, que também é o capítulo todo, né? A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Perceba que Paulo começa falando uma coisa extremamente grave. Versículo 1 desse capítulo 5, ele começa assim: geralmente, quer dizer, o negócio está generalizado, se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, aqueles que não são crentes ou não são judeus, né? Isto é, que nem mesmo entre os gentios, vamos ler de novo, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Paulo começa dizendo aqui, olha, estou ouvindo coisas acontecendo dentro da igreja, coisas imorais, coisas erradas, que não acontecem nem entre os gentios.
ao ponto, por exemplo, de ter gente deitando-se com a esposa de seu pai. Olha que coisa horrenda, olha que coisa imoral, e Paulo está dizendo que o negócio é tão grave, mas tão grave, que nem entre aqueles que não são crentes se ouve tal coisa. Olha que coisa triste para a igreja. O nosso comentarista diz aqui que o original grego, a palavra era porneia, que significa prostituição ou fornicação. E o problema, não é, esse é o problema, com certeza, mas o problema maior é que perante esta situação, a igreja ficou inerte, não fez nada. Estava o pecado ali, o pecado aflorando, continua o versículo 2, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do meio quem tamanho traje praticou? E na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas em presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, como o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele faz aqui uma comparação com a Páscoa, os pães ázimos, que eram pães sem fermentos, que eram comidos naquela semana da Páscoa, ainda na referência da Páscoa mosaica, a Páscoa da saída do povo do Egito, né? Era comido pão sem fermento para lembrar aquela situação toda. E aí Paulo está falando, você não sabe que o fermento no meio da massa leveda a massa toda, né? Se o fermento estiver ruim, vai estragar. Tem que ter uma massa nova, né? Uma massa sem fermento. No caso ali, o pão ázimo, que era o pão da Páscoa, né, que era comido na Páscoa. Então veja, Paulo está dizendo, olha, não pode deixar isso no meio de vocês. Se você deixar isso no meio de vocês, isso vai crescer, isso vai se propagar, vai virar normal. E a coisa errada não pode virar normal. Eu costumo sempre dizer que às vezes a gente machuca e o machucado fica dolorido, fica em carne viva, dolorido demais. E aí vem fazendo aquela crosta, aquela casquinha, e aquilo ali faz com que se perca a sensibilidade. E muitas vezes é assim, a gente perde a sensibilidade ao pecado por se acostumar com ele. Não pode deixar o pecado inerte. Paulo está falando aqui de tirar o pecador, tirar a pessoa que está errada do meio da igreja. Excluir é uma palavra que hoje não se pode usar mais, politicamente incorreto usar a palavra exclusão, e a gente teve que adequar, né, os nossos estatutos com essa palavra. Agora é desligar do rol de membros, porque ninguém pode ser excluído, mas a palavra colocada aqui é essa, é a exclusão do rol de membros, é a excomunhão, né? Como a igreja católica usava ainda, ser excomungado, né? A exclusão da comunhão é retirar do meio, não pode estar vivendo como se tudo tivesse certo, normal e correto, né? Então, a gente tem que ter cuidado que isso é uma providência que precisa ser feita e realizada sempre que há um pecado conhecido, um pecado sabido, né? E isso precisa ser tratado. Veja, a gente não está falando de expulsar a pessoa da igreja, né? E colocá-la para fora e virar as costas para ela de forma nenhuma. A gente está falando de
tratar a pessoa. E quando a gente trata alguém, a gente precisa dar o remédio. E, geralmente, o remédio é ruim. Tem um gosto ruim ou tem um efeito ruim, um efeito colateral, mas precisa ser dado aquele remédio para que a doença seja tratada. E o pecado é uma doença que precisa ser tratada. Não estamos falando de virar as costas para a pessoa, expulsá-la da igreja e perder o contato. Deixa para lá. Não é assim que a gente faz e não é assim que pode ser feito, e a recomendação não é essa. A gente está falando de que a pessoa seja tratada. Paulo fala aqui para que entregue a Satanás para a destruição da carne, vai padecer as consequências daquele ato praticado, corpo físico, mas a gente precisa tratar a pessoa espiritualmente, precisa acompanhar, precisa conversar, precisa dar apoio psicológico, apoio moral, no sentido de estar ali orando com a pessoa. Claro, se a pessoa não quer se arrepender, se a pessoa acha que está fazendo certo, a gente ora por ela, né? Mas não desistimos de tentar trazer essa pessoa de volta ao nosso convívio, uma vez que ela é salva e não perderá a salvação, mas estará separada de Deus. Então, é complicado a gente deixar que certas coisas fiquem dentro da igreja e não fazer nada. Não pode não fazer nada. Não podemos ficar inertes com o pecado dentro da igreja. Precisamos nos movimentar. Precisamos que a disciplina seja aplicada para que haja correção e para que haja, com amor, a volta desta pessoa aos caminhos corretos. Por outro lado, que as outras pessoas não vejam, achem aquilo normal e comecem a praticar o pecado como uma coisa normal. Isto não pode acontecer e Paulo está condenando isto aqui de forma contundente. Veja que ele fala que nem nos descrentes acontece tal coisa. A dureza da palavra dele. O terceiro tópico vem falar de dificuldades na comunhão. A gente vai lá pelo capítulo 11. E aí, a comunhão aqui, ele está falando, capítulo 11, do 17 ao 34, ele está falando da ceia. Né? A ceia é um ato memorial do sacrifício de Cristo na cruz. Veio a substituir a Páscoa, a comemoração da Páscoa. O sacrifício de Cristo veio substituir a Páscoa, que foi a saída do povo do Egito. Porque Cristo agora é o nosso Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o problema aqui é que o pessoal estava com um procedimento esquisito para tomar a ceia. A gente vê o que está sendo dito aqui, ó, a partir do versículo 17 do capítulo 11. Nisto, porém, que vos escrevo, não os louvo, não vou elogiar, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Paulo está descendo a lenha nesse capítulo aqui, nessa carta aos Coríntios, porque tem muita coisa errada, muita coisa complicada ali. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partida entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos do vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Ou vos direis, o que vos direis? Louvar-vos-eis? Nisso certamente não nos louvo. Então, Paulo está dizendo que o pessoal se reunia para tomar a ceia e cada um pegava e comia o que queria comer, na hora que queria comer, do jeito que queria comer. E pessoas, e muitas vezes ali se usava ainda o vinho, o sangue, o vinho alcoólico mesmo, para tomar a ceia. E o pessoal se embriagava de tanto tomar aquele vinho. Olha, e não era essa a ideia, era um memorial. Não era um jantar
Não era o jantar, era o memorial. E aí ele vem falando aqui sobre um texto que eu muitas vezes ouvi ler na ceia, um texto comum de se ler na ceia, que é 1 Coríntios 11, do 23 em diante, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, Paulo está falando aqui claramente do memorial da ceia. Nós entendemos que o pão continua sendo pão, o suco de uva que a gente toma ali continua sendo suco de uva, e que essas duas coisas são apenas um memorial. Não há poder na ceia, não há nenhum poder místico. A gente faz este memorial, temos o costume nas igrejas batistas fazer uma vez por mês, para lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. É um momento de reflexão, é um momento de voltar os nossos corações, nossas mentes, para lembrar do sacrifício que Cristo fez na cruz, levando sobre si os nossos pecados. É uma ordenança, foi uma ordem de Cristo que nós fizéssemos isso até que ele volte. Não falou se era semanalmente, se era mensalmente, quanto era. Nós estabelecemos fazer de uma forma mensal, um costume. Isso é um costume, ok? Mas o problema é que a gente, quando toma esta ceia, faz estas coisas, a gente faz como um memorial, como cumprimento de uma ordem que o mestre nos deu. O problema é que, quando as pessoas fazem isso sem discernir o que estão fazendo, se tornam culpados do sacrifício de Cristo da cruz. Cristo é culpado dos meus pecados. Porém, ele morreu na cruz, Cristo não é culpado. Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Eu sou culpado do sacrifício de Cristo na cruz. O problema é que, quando eu aceito esse sacrifício, ele me limpa dos pecados. O que está dizendo aqui? Quando eu tomo a ceia sem discernir o que eu estou fazendo, sem pensar no que eu estou fazendo, sem pedir perdão pelos meus pecados, eu estou me condenando, porque eu estou recrucificando, vamos dizer assim, a Cristo, num ato de tornar inválido aquilo que ele fez por mim, né? Então, precisamos ter cuidado, calma, paciência, tranquilidade ao tomar a ceia. É um ponto de reflexão e a gente precisa fazer isso com consciência do que estamos fazendo. Não deixamos, não devemos, não podemos deixar de fazer, mas temos que fazer isso em harmonia. Ora, se estava tendo divisão dentro da igreja, como é que poderia ter uma ceia? Como é que poderia ter uma comunhão? Cuidado, quando você for numa igreja que você não conhece e for oferecida a ceia, será que você deve tomar? Será que você não deve tomar? Você tem comunhão com aquelas pessoas? Você concorda com elas em tudo que elas estão fazendo? Ou eles estão fazendo alguma coisa que está errado e você não concorda, né? Cuidado. Antigamente a nossa ceia era ultra restrita. Existe ceia restrita ou restrita e ceia livre, são conceitos. A ultra restrita era só para os membros batizados daquela igreja. A restrita era só para os batizados da mesma denominação. E a livre qualquer um pode tomar. E aí fica para a sua consciência decidir ou definir se você deve ou não deve tomar a ceia naquele contexto.
ok? Mas o importante e o imprescindível é que seja um ato de memorial, que esperemos uns pelos outros, que todos ali que estão tomando a ceia estejam unidos em um propósito. Aí os problemas da igreja, os problemas sempre existirão, as discordâncias sempre existirão, mas elas não podem sobressair na nossa comunhão. Apesar dos problemas, temos que estar unidos. E este é um ponto-chave, é um ponto importante disso aí, ok? Então esse é o terceiro tópico, falando da da dificuldade da comunhão. O quarto tópico que ele colocou aqui foram desvios doutrinários. Aí ele vai para o capítulo 15. E do capítulo 15 tem 58 versículos. Seria muito bom que eu pudesse ler, mas não dá para ler ele todo. Então, é importante tomar conhecimento de todas essas coisas aqui. E ele está discorrendo muito, aliás, nesse capítulo todo, a respeito de morte e ressurreição. Já no versículo 12, ele fala assim, olha, eu vou ler do 12 até o 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos. Então, havia gente pregando dentro da igreja que morreu, acabou. E aí vem um pensamento que uma coisa não condiz com outra. E Paulo vem com uma lógica aqui bem interessante. Olha a lógica dele. Então, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou entre os mortos, essa é a base do Evangelho. Cristo ressuscitou dos mortos, venceu a morte e por isso nós teremos vida eterna. Seremos ressurretos depois para uma vida eterna. Então, como, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição entre os mortos. E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Ele está basicamente dizendo assim, se não tem ressurreição dos mortos, então é mentira que Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a gente está pregando em vazio um negócio que não faz sentido, ok? É vã a nossa pregação, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Note, isso aqui estava sendo falado, escrito, provavelmente Paulo estava escrevendo da cidade de Éfeso, 55 anos depois de Cristo. Cristo morreu com 33 anos, ou seja, estava uns 22 anos depois da morte de Cristo. 22 anos depois, muito provavelmente ainda existiam muitas pessoas que viram o Cristo ressurreto. Existiam testemunhas oculares vivas de que Cristo havia ressuscitado. Né? Então está falando assim, e se Cristo não ressuscitava 15, e se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, se Cristo não ressuscitou, ainda somos pecadores perdidos e temos a morte eterna. E ainda mais, versículo 18, os dormiram em Cristo, pereceram, ou seja, aqueles que dormiram em Cristo salvos, estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes que todos os homens. Estamos vivendo uma grande mentira, é isso que Paulo está dizendo. Se não há ressurreição e Cristo não ressuscitou, nossa fé não faz sentido, a pregação do Evangelho não faz sentido, e nós estamos vivendo uma grande mentira. Não tem sentido fazer o que a gente está fazendo? Por quê? Por que a gente vai viver correto, de uma forma digna, correta, seguindo padrões morais e éticos e bíblicos, se quando a gente morrer, morreu? Né? Então não faz sentido nada disso. E todo o capítulo, ele vai falando sobre essa questão da ressurreição. Né?
versículo 29, de outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles. Né? Se eu vou me batizar porque eu vou morrer, porque eu vou ressuscitar. Tá, mas se não tem ressurreição, então não tem por que ter batismo. Né? Ele está falando que essas coisas, se a ressurreição não existe, então são vãs. E todos aqueles que testemunharam da ressurreição de Cristo são mentirosos, falsas testemunhas. E aí lá no versículo, no final do capítulo, pelo versículo 54, ele fala: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo está dizendo, olha, a lógica disso não faz sentido, e se essas testemunhas todas que viram Cristo ressurreto, todas mentiram, como toda a gente mentiu assim, né? Não pode ter acontecido tamanha mentira, número de pessoas que falaram e testemunharam, né, da ressurreição de Cristo. E se isso tudo está acontecendo, não tem por que ter igreja, não tem por que ter moral, não tem por que ter essas coisas todas. Então, teremos sim uma vida eterna com Deus, ou afastados de Deus, os que forem para o céu terão uma vida eterna com Deus, os que não aceitaram o sacrifício de Cristo vão ter uma vida eterna afastados de Deus no inferno, né? E seremos ressurretos. Então veja, tinha vários desvios doutrinários ali que Paulo precisava admoestar. E esse, com 58 versículos, está falando só dessa questão da ressurreição. Ok? O quinto tópico dessa lição fala do capítulo 13. Então ele voltou do 15 para o 13. E ele comenta aqui: deixei este capítulo por último, porque ele se aplica a todos os assuntos da carta. Esse capítulo 13 é um capítulo muito conhecido de Paulo. Tem folhetos, tem músicas até profanas que usam pedaços deste capítulo, né? Ele fala lá: o amor é o dom supremo, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Então, falando de extremos, né? O dom supremo, comparando com outras coisas, outros atos de bondade, outros atos de esforço para fazer bem aos outros, e está falando aqui que todas essas coisas executadas sem amor não teriam nenhum proveito. Aí ele vem com uma série de adjetivos para o amor. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ele está falando de conhecer a Deus como Deus nos conhece. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. O Paulo está dizendo que todos esses problemas da igreja, todos eles seriam, poderão e podem ser resolvidos apenas com amor. Sabe, muitas vezes vem à nossa boca uma fofoca, tá sabendo do fulano, do ciclano, do beltrano, e às vezes a gente vê ali uns vídeos na internet sobre tretas acontecendo dentro de igreja, como o pastor XYZ foi desmascarado do seu pecado, daquilo, são tretas. A gente precisa ter amor com o pecador. Sim, teve alguém ofendido? Teve, sim, teve alguém ofendido. Mas precisa ter amor, precisamos tratar esta pessoa que ofendeu, né, com amor. E isso é importante. Paulo falou, desliga, tira do meio da comunhão, né, trata, cuida, acompanha, ora, zela, tenta trazer ela de volta à razão, tenta fazer ela se arrepender, para que depois de um tempo de tratamento, ela possa, de fato, estar de volta em comunhão, ok? Agora, é importante a gente perceber que o primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que fazer em todos esses problemas que a gente viu na igreja de Corinto e tantos outros que existem nessa carta, essa carta vem aqui com 16 capítulos, né? E fala de outros problemas aqui, ó, de coleta de dízimos, dom de profecia superior ao de línguas, os dons em face dos visitantes da igreja, né? Unidade orgânica da igreja, e vem falando de vários e vários limites da liberdade cristã, são os títulos aqui, né? Idolatria é um outro tema dessa carta, né? Então ele vai falar de vários e vários problemas, casamentos, né? Casamentos, estabilidade da família, pureza e impureza, sensualidade sendo condenada. Então veja, vários problemas são abordados aqui. E nesse capítulo 13 ele resume tudo. A solução de todos esses problemas é o amor, né? Ele fala da supremacia do amor. Ele usa hipérboles, comparações. Eu poderia fazer qualquer coisa, mas se eu não tivesse amor, nada teria valor. E aí ele vem falando que o amor é paciente, benigno, não arde em ciúmes. Lembra que a gente falou de ciúmes, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo? Não tem isso, né? É preciso muito amor. E para aplicar esse amor todo, a gente precisa ter muito autocontrole. E o autocontrole precisa ser exercitado pela liderança e pelos membros da igreja, né? E quando, porém, vier o que perfeito, quando Cristo voltar. E aí, ele vai aniquilar todos os imperfeitos. Olha que coisa, precisamos ter muito cuidado com isso, precisamos zelar, precisamos buscar viver em amor. Amor é a solução de todos os nossos problemas. A nossa sociedade não tem jeito, a gente ouve muitas vezes o pessoal falar assim, tem sim, e o jeito e a solução é o amor. Precisamos ter amor. O amor precisa sobressair, o amor precisa reinar. Esse estudo, então, ele falou de vários problemas daquela igreja lá em Corinto, né? E se a gente olhar direitinho, esses problemas continuam em nossas igrejas, né? E vários desses e outros problemas, como eu citei aqui,
precisam ser tratados, precisam ser digeridos, precisam ser cuidados, para que não ocorram e não propaguem como um fermento no meio da massa, né? É crucial saber resolver esses problemas. Olha como ele fala aqui, né? Seja na família ou na igreja, e é crucial saber resolvê-los para o bem de todos e glorificação do nome do Senhor. Quando a gente não resolve um problema dentro da igreja, e esse problema extrapola a igreja, como eu vi esses dias no YouTube, né, vídeos, olha, quem está fazendo isso não tem amor por Cristo, não tem amor pela igreja. Está fazendo a treta se propagar. Dá like, dá views, dá, com certeza, não tenho dúvida. Mas a gente precisa resolver as coisas dentro da igreja de Cristo, né? E a gente precisa analisar nossas igrejas, vendo quais as divisões que tem, que divisão eu estou causando algum problema. Deus me dê sabedoria para que eu cuide disso, para que eu não tenha soberba, né? Que o ponto fundamental da minha fé seja a ressurreição de Cristo. Se não é esse, a minha fé é vã. Que Deus nos dê amor, mais amor do que aquela igreja precisava. Que vivamos em amor, que sejamos pacientes, benignos, não ciumentos e trabalhemos para o engrandecimento do reino de Deus.